contato com o personagem Batman foi personagem da Comics. Foi primeiramente nos desenhos preto e branco. Foi assim o meu primeiro contato com o Batman. Em preto e branco, em desenho. Depois veio um seriado na TV, inocente, um Batman e Robin, bem simples. E o Batman tinha até uma barriga, para falar a verdade. E eles colocavam o Batman engatinhando, o Batman e o Robin engateando sobre o chão pintado. E na melhor tecnologia daquela época, o que eles faziam? Eles então viravam a câmera e davam a impressão de que o Batman e o Robin estavam subindo a parede. Era assim naquele tempo. Mas nas subsequentes séries de filmes, o personagem foi adquirindo maior crescimento em morbidez, também em realismo. E Gotham City, a cidade do Batman, vai se tornando mais realista, mais brutal, mais absurdamente brutal. E na imagem que a gente vê ali, parece uma pintura tenebrista, pintura escura, dos tenebristas espanhóis. Mas não é uma pintura, é um vídeo tenebrista. Aquilo é escuro, Gotham é escura. E o lugar mais maligno de Gotham é a prisão Blackgate, uma penitenciária de segurança máxima, construída num rochedo na Baía de Gotham, que dá água para com um penhasco. E é um ponto bastante isolado, com acessos restritíssimos. E aconteceu algo. O mal em Gotham cresceu tanto que, para conter supercriminosos, levou à abertura ou à reabertura do asilo Arkham, voltado para prender os mais perigosos e insanos entre eles. E é aqui, em Arkham, onde o mal está presente na sua mais absoluta crueza, chocante. Arkham reflete o abismo da queda humana. E é interessante que quando o mal toma conta da cidade de Gotham, ou quando o herói do bem, um herói do bem é morto, ou quando algum grande policial é morto, ou quando uma liderança de bem é morta, o que acontece é a população imensa do presídio de Gotham e, sobretudo, de Arkham celebra. Quando um grande crime é cometido e eles ali tomam conhecimento, eles entram em polvorosa, eles celebram. E o que os cineastas hoje estão dizendo para nós é que nos porões da cidade de Gotham há um amor ao próprio mal. Ali a mente está moldada pelo mal, cativa do mal. Abram Apocalipse 19. No terceiro domingo do mês, eu estou expondo o Apocalipse. Numa série que dei o título de Digno é o Cordeiro. Apocalipse 19, está no fim da sua Bíblia. E o que é o Apocalipse? Senão uma série, uma sucessão de visões. Agora, é importante que você entenda
que essas visões, elas trazem consigo conceitos da história e da cultura dos judeus, ou seja, sobretudo, conceitos da própria Escritura. São símbolos e ideias da história e da cultura dos hebreus, sobretudo do próprio conteúdo bíblico. E isso aqui é interessante, porque aquela era uma época de perseguição, quando João recebeu essas visões. E essas visões, assim, em forma de conteúdo muito específico que os judeus conheciam, também funcionavam como um código. Porque muitas daquelas ideias eram desconhecidas aos terceiros. O menino hebreu cresceu na sinagoga, o menino judeu crescia na sinagoga, familiarizado com aquelas ideias, acostumado àquelas ideias bíblicas, acostumado àquele legado histórico, mas o terceiro, a pessoa fora da comunidade da fé, não entendia muito bem aquelas ideias. Então, essas visões também, elas são, assim, grandemente discernidas pelo hebreu, pelo judeu, mas o incrédulo, especialmente os adversários da fé, não entendiam muito bem. Agora nós estamos aqui no momento em que os inimigos do Cordeiro caem. E passamos os últimos meses descrevendo a queda de Babilônia. Você vai perguntar, mas a Babilônia real já caiu séculos antes. A cidade de Babilônia, lá no Oriente Médio, lá próximo ao rio Eufrates, já caiu. O que temos aqui, então, nessa Babilônia, é uma realidade concreta na qual o princípio da velha Babilônia opera. Isso é importante. E o que você tem? Você tem uma sujeição a dois referenciais de valores. Você tem uma sujeição a Cristo, ao reino de Cristo, ao governo de Cristo, e você tem uma lógica do reino das trevas. E aí se fala de duas mulheres. A primeira mulher, ela surge logo. Ela é extravagante, ela é chamativa, ela é cheia de seduções, ela é ousada, ela é exposta, ela não vem coberta com um véu, que naquela cultura o véu simboliza, por assim dizer, a sinalização pública da sujeição. Ela não vem coberta com o véu. Ela vem assim, desta maneira, e o seu final é uma queda, um despencar abissal e vergonhoso. Já a segunda mulher, ela vem surgindo discreta, recatada. Ela vem com uma trajetória que parece pouco gloriosa. Diferentemente da primeira, ela revela, mas ela também encobre. Ela expõe e esconde. Mas ela vem crescente, até surgir plenamente, gloriosa, magnífica, jubilosa, para sempre. Eu planejo voltar a esse ponto na próxima exposição, no próximo mês. Mas, para nós aqui é importante lembrarmos que no Apocalipse essas duas mulheres são duas cidades. E aqui vamos a uma obra muito importante do cristianismo, chamada A Cidade de Deus, de Agostinho. Porque eu tenho trazido aqui um conceito muito dele. Ele diz assim na sua obra A Cidade de Deus: dois amores erigiram duas cidades, Babilônia e Jerusalém.
Babilônia é o amor de si, até o desprezo de Deus. Então, observe como Agostinho descreve Babilônia. Ela é marcada por um amor em si mesmado, uma referência egocêntrica. É o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E Jerusalém é o amor de Deus até a mortificação, o desprezo de si mesmo. E ele diz: Babilônia é a cidade terrestre, Jerusalém é a cidade celestial. E Agostinho continua: pois aquele que pensa ser alguma coisa quando nada é, engana-se a si mesmo. Essas coisas são ditas dos adversários da cidade de Deus, que pertencem à Babilônia, que se atrevem em suas próprias forças a si e se gloriam em si mesmos, não no Senhor. Então, Agostinho diz aqui que em Babilônia, que são adversários da cidade de Deus, eles se gloriam em si mesmos e não no Senhor. Ele dirá mais: no entanto, desta Babilônia, esta rainha é libertada, agora está falando de Jerusalém, em todas as nações, pela regeneração, e passa do pior ao melhor rei, isto é, do diabo a Cristo, a casa de teu pai. No entender de Agostinho, você sai da Babilônia e vem para Jerusalém pela regeneração. E ele dirá mais, que à frente dessas duas cidades, você tem representando os dois filhos da humanidade, Caim e Abel. Ele dirá assim: destes dois primeiros pais da raça humana estão Caim, foi o primogênito. A ele pertencia a cidade dos homens. Lembram-se que nós falamos? Caim fundou a primeira cidade. Depois dele nasceu Abel, que pertencia à cidade de Deus, que Agostinho dirá, foi peregrino. E aqui nos versos de 1 a 5 diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Amém. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma voz numerosa, a multidão como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não sei se você é capaz de lembrar da nossa última palavra, mas nós vimos no capítulo anterior, o 18, o luto por Babilônia. Ou seja, quando Babilônia cai, aqueles que a amam pranteiam por ela, choram por ela. Há música no capítulo anterior, mas é uma música de requiem, é uma marcha fúnebre. O que você tem no capítulo anterior são lamentações. Na narrativa da queda de Babilônia, há um contraste entre o céu e a terra. Por exemplo, vai lá o capítulo 18, verso 9, diz assim: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Se você for ao verso 11, diz assim: E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra,
porque já ninguém compra a sua mercadoria. Se você for ao verso 23, diz assim: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas por tua feitiçaria. Fala então que Babilônia tem uma lógica terrena. Aí vai falar dos céus. Observe o verso 24, aliás, do capítulo 18. Diz assim: e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Não se diz que essa Babilônia quer matar os profetas, matar os santos, os que foram mortos sobre a terra. Mas aí, quando se fala da queda, já antecipa algo que vai nos ajudar agora a entender o capítulo 19. Quando ali caem e na terra se pranteia, algo acontece no céu. Veja o verso 20, capítulo 18. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Terra, aqueles que amam Babilônia, pranteiam, mas aqueles que têm o coração celestial vão celebrar, exultar. E aí eu disse que a música no capítulo anterior, mas uma música de requiem, uma música de lamentação. Agora chega o capítulo 19, descrevendo essa alegria que começa no céu. Observem, depois dessas coisas, ouvir no céu uma grande voz dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esse é um contraste entre o céu e a terra. Se aqueles que lá estão e amam essa Babilônia aqui neste mundo pranteiam, os filhos de Sião, da Jerusalém celestial, celebram, o céu celebra, exulta. Vou trazer algumas palavras aqui para você considerar. Babilônia que odeia Jerusalém, que arrasa Jerusalém, que derruba os seus lugares sagrados. Babilônia que derruba o coração sagrado do povo de Deus. Ele diz aí: vocês mataram o sangue dos profetas, de todos os santos que foram mortos sobre a terra. O Senhor vingou das mãos dela o sangue dos seus servos. Era uma época de mártires. Pessoas estavam morrendo. No Império Romano, servos do Senhor estavam sendo mortos. E ele diz: exultai sobre elas, os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra elas julgou a vossa causa. Isso lembra a gente da advertência de Jesus sobre a perseguição à igreja. Jesus disse que a igreja sua seria perseguida. Esses são ensinos do Novo Testamento. Aliás, há exemplos de perseguição clara no Novo Testamento a cristãos. Estevão foi apedrejado. Policarpo, um dos apóstolos, um dos discípulos de João, foi queimado. E assim, a história está cheia e cheia de mártires e crentes perseguidos por sua fé. Na cidade em que eu nasci, o missionário Salomão Ginsburg, pregando o evangelho em frente à cadeia pública, foi apedrejado, colocado num trem sangrando.
morto em direção ao Rio de Janeiro. Voltou lá, com a ordem do governador do estado, com escolta policial, e continuou pregando. Aqui nos Andes, Jim Elliot foi morto pelos índios. A Missão Portas Abertas estima que em torno de 360 milhões de cristãos sofrem por sua fé. Isso não é um número pequeno. 360 milhões. Provavelmente daqueles ouvintes africanos que nos ouvem com alguma frequência as mensagens da nossa igreja, sabem. A África é um continente em que muitos cristãos são perseguidos. Faço duas considerações. Viver em Babilônia é um tipo de amor que expressa toda uma lógica, inclusive uma maneira de pensar. Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia antes de eu trazer esse ponto. Sabe, toda grande conquista tecnológica, ela impõe seus desafios éticos. Toda grande conquista tecnológica impõe desafios éticos. E nós precisamos lidar com esses desafios. Por exemplo, estamos aqui, capital, a cidade do avião no Brasil, São José dos Campos, precisamos lembrar de Santos Dumont, que, aliás, foi falecido aqui no Guarujá em 1932. Aeronauta, autodidata, e os autodidatas geralmente têm características geniais, inventor brasileiro. E Santos Dumont é amplamente reconhecido como o pai da aviação, tendo realizado o primeiro voo homologado da história. Ele projetou e ele construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. O que ele fez em 1901? Ele contornou a Torre Eiffel com o seu dirigível número 6. E ele foi premiado por esse feito. E depois Santos Dumont foi o primeiro a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina, isso já em 1906, voou em Paris a cerca de 60 metros de altura. Ok, você vai falar, não é nada. Faz isso pela primeira vez, 60 metros, não é? Vai lá, voa, não é? 60 metros, a uma altura aí, aliás, ele voou 60 metros, uma altura de 6 metros, esse é o ponto. E aquela foi a primeira demonstração pública de um veículo levantando voo por seus próprios meios, sem a necessidade de uma rampa para lançamento. E ele fez isso depois, em 1906, novamente, dessa vez percorrendo 220 metros. Mas não é o caso aqui de nós vilanizarmos a tecnologia, todo mundo aqui deve valorizar o avião, mesmo quem não gosta de viajar de avião deve valorizar, não é? Mas toda conquista tecnológica impõe seus desafios éticos. E nós precisamos lidar com esses desafios. Por exemplo, Santos Dumont viveu durante a Primeira Guerra. E ele viu os aviões sendo usados pela primeira vez numa grande guerra para matar pessoas. Não preciso nem dizer que isso o abalou muitíssimo. Agora nós estamos vivendo, gente, uma época de viradas tecnológicas muito mais rápidas. Qual é a grande virada tecnológica desse momento que nós estamos vivendo aqui? É a inteligência artificial. E ela chegou para ficar. Chegou para ficar. E vou dizer mais, já sabemos, ela deve revolucionar muitas coisas. Ela é capaz de reunir informações muito amplas sobre uma única pessoa e simular a sua voz com perfeição.
e enviasse a sua voz para a polícia, para o bandido, para a sua mãe, para o seu pai, para a sua esposa, para os seus filhos. Inteligência artificial. Já ouviu falar do chat GPT, não é? Sabe que agora os trabalhos escolares são realizados pelo chat GPT? Alguém disse que durante o período de férias escolares nos Estados Unidos, agora, né, no verão deles lá, o número de acessos ao chat GPT e a outros assemelhados cai 50%. Sabe por quê? Porque os alunos hoje estão fazendo seus trabalhos acadêmicos usando o chat GPT. Eu disse que não é o caso de vilanizar a inteligência artificial, mas toda conquista humana traz ambivalências. E qual é o nosso primeiro destaque aqui pensando em Babilônia? É que hoje, moldar a mente das pessoas é algo que pode ser feito de uma maneira poderosa. Moldar as mentes. O chat GPT é algo muito parecido, assim como se fosse uma possessão, me permitam a palavra, porque você pega aquele conteúdo todo e coloca na mente do sujeito, impõe ali ao sujeito. Não é uma imposição, obviamente, mecânica, mas toma conta. Ok, mas Gil, se isso é ruim, é a mesma coisa do Santos Dumont, gente. Toda grande tecnologia tem seus desafios. E aí a mente hoje das pessoas pode ser facilmente moldada. Sua maneira de pensar, as suas narrativas. Viver em Babilônia é um tipo de amor que expressa toda uma lógica, inclusive uma maneira de pensar. Talvez você tenha vindo de alguma igreja em que mundanismo é usar um batom vermelho, sei lá, eu não estou nem dizendo que você deva ou não deva, não é esse o ponto. Mundanismo é usar um batom vermelho, mundanismo é pintar o cabelo. Talvez você tenha vindo desse contexto assim. Eu queria dizer para você que nem vou entrar em discussão sobre esses pontos, porque, obviamente, tem princípios de modéstia que são bons, mas quero dizer que mundanismo é pensar mundanamente, é ter um coração mundano, é um coração regido por uma lógica mundana, por uma maneira decaída de pensar, por uma maneira decadente de pensar, por um sistema de valores oposto ao Messias, oposto ao Senhor, que odeia o Senhor, que odeia o seu evangelho, que odeia a sua palavra. Isso é mundanismo. Quando nós absolutamente sujeitamos a nossa mente, a mente maligna, que faz com que a realidade desse mundo seja dominada pelo um pensar das trevas, demoníaco. Mas em Babilônia também prevalecem os valores caídos. Porque há um amor à mentira. Deixa eu colocar um pouco isso aí agora para você. Segundo a Bíblia, o diabo é pai da mentira. Ele tem... Mas vamos lá. Não sejamos tão mecanicistas, entendendo mentira só como uma alteração explícita do conteúdo. Claro que é também, mas é mais. A ideia de mentira é a ideia do engano. Prática do engano. Jesus diz no Sermão do Monte assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. E aí Jesus diz: porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus está trazendo essa questão do engano, não é? Porque o maligno, ele engana, ele ilude, ele mistura as coisas. Por isso ele falseia as coisas. Essa é uma boa igreja. E nós temos aqui irmãos especialistas em marketing, porque trabalham com uma área de marketing
eu os valorizo muito e respeito muito. Há muitos marqueteiros aqui, muitos bons publicitários aqui em nossa igreja. Mesmo alguns que não têm formação em publicidade, eu vejo, fazem as suas redes sociais uma coisa extraordinária. E nós precisamos aprender a lidar com o marketing. Pois nem tudo que estimula o interesse é moralmente ruim. Não é o caso aqui também, voltemos lá ao avião, não é o caso de vilanizar o marketing, mas observe, há uma linha tênue que pode chegar ao campo do engano, da dissimulação, do mentir, do iludir, dos camuflar, do serpentear. Já vou falar que ali na Escritura o diabo é a antiga serpente que ele serpenteia. C.S. Lewis, em Cartas do Inferno, em uma carta apócrifa, o demônio diz que ele tem usado o marketing entre cristãos, soprando em seus ouvidos que mentir sobre algo ou sugerir o que não se pretende seria a melhor forma de obter-se o que se almeja. Não sei se vocês que são mais velhos aqui, com certeza os mais novos entendem totalmente, mas vocês que são mais velhos já ouviram falar de uma coisa chamada clickbait. Clickbait é o caça-clique ou isca de cliques. Você já viu aquela capa do YouTube que vem assim, misturando manchetes propositadas? Manchete 1, manchete 2, misturam-se fotos. E aí você, opa, está falando aqui disso. Aí você vai, não, nada disso, são coisas separadas. Só que eles misturaram, eles camuflaram. E aí, isso para te atrair, o clique, o bait e o like. Esse é o clickbait. É um termo que se refere ao conteúdo na internet que é destinado à geração de receita de publicidade online e geralmente às custas da qualidade, da precisão da informação, por meio, às vezes, de manchetes sensacionalistas ou de imagens e miniaturas chamativas para atrair cliques e incentivar o compartilhamento do material e a disseminação do material pelas redes. Se eu falar, o que tem isso, pastor, que você está falando com Babilônia aí? Não entendi nada que você está falando. Sabe qual é o problema? É que é possível nós passarmos a viver hoje no paradigma do clickbait. Ou seja, nós podemos passar a viver uma ética do clickbait. Deu para vocês entenderem? Nós possamos passar a viver uma moral do clickbait, digamos assim. Então, qual é o nosso segundo ponto aqui? É assim, é possível que a nossa maneira de pensar, os nossos valores e a nossa ética estejam moldadas a esta forma imprecisa, a esta forma enganosa, a esta forma muito amorfa da ética desse mundo. Ou seja, é possível que na nossa moral, na nossa ética, nós possamos moldar-nos plasticamente ao jeito desse mundo. E vamos lembrar, o que é Babel? Babilônia é Babel, e Babel é confusão. A palavra Babel significa confusão, porque ali o Senhor confundiu as coisas, as nações, as línguas. O que está em Babilônia? É que eles não sabem distinguir o bem do mal. Geralmente, ele vai chegar para você e falar, mas como é que eu posso saber se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim, se uma coisa é verdade, se uma coisa é falsa, se uma coisa é bem, se uma coisa é mal? Porque, em rigor, falta-lhes a chave, o critério para isso. É tudo muito relativo, é tudo muito clickbait,
é tudo muito ali misturado, as coisas são indefinidas. Babilônia, Babel, confusão, confundir de um modo tal que não se saiba mais o que é bem e o que é mal, o bom e o ruim, o verdadeiro e o falso, Deus e o diabo, o culto verdadeiro e o culto idólatra. Porque o que acontece com essa lógica é que Babilônia deforma, como deforma Arkham, lá em Gotham City. Que, aliás, que característica de Gotham City, o principal e mais emblemático presidiário daquela prisão é, quem lembra? Hein? Coringa. Que em inglês é o Joker. Sabe o que é um coringa? Eu não jogo cartas, mas eu busquei aqui para ler. Ok? Eu venho preparado. Olha que interessante isso. Preste atenção nisso. No Brasil, a palavra coringa é bastante usada para a carta do baralho que muda de valor e combinação. Preste atenção nisso. Dependendo do lugar em que é colocada em jogo. Mas também pode se referir a um bobo da corte, uma pessoa esperta, engraçada, sem escrúpulos e polivalente. Esse é o coringa, personificação do mal, que está em Arkham. Ou seja, ele muda de valor e combinação dependendo do local em que é colocado em jogo. Ele literalmente é um clickbait. É impreciso. É um serpentear. Mas o núcleo é mau, inerentemente mau. Porque a tarefa dele é fazer pegadas, baits, armadilhas, baits, armadilhas, baits, armadilhas, para enganar as pessoas. Confunde. Confusão. Babel. Gente, a força do mundanismo é isso. O mundo vai conquistando a nossa mente e o nosso coração. E nós passamos, para usar o verbo de Agostinho, amar o mundo e desprezar a Deus. Na verdade, é o triunfo do amor a si mesmo e do desprezo a Deus. Preciso terminar. Fazendo uma pergunta para você. Nós nos alegramos quando o bem triunfa e o mal é vencido? Não sei se você já percebeu os filmes clássicos. Você tinha o mocinho e o bandido. Mesmo as novelas da Globo, aquelas mais antigas, eu nem recomendo que vocês assistam, mas estou tentando mostrar momentos. Aquelas novelas e filmes mais antigos, o mocinho precisava vencer no final. E o mal precisava ser destruído. Claro que eles estimulavam a vingança, mas estavam aí, esse combate. A partir de algum momento, o mal fez assim para nós na novela. Lembram disso? Pegou o avião e mandou uma grande banana para a gente. Será que a gente se alegra quando o mal é vencido? Nós temos essa alegria celestial aqui, com o triunfo do bem e a derrota do mal. Os negociantes e os que desfrutavam da lógica da Babilônia pranteiam quando ela cai. E um grande ponto de tensão nas Escrituras é que aqui é um ponto. Sabe o que acontece? Às vezes, infelizmente, a meretriz da Babilônia
acabam se tornando a mesma mulher. Ou seja, tristemente, Jerusalém se torna uma espécie de Babilônia meretriz. É isso que você tem, por exemplo, lá nas denúncias proféticas. Os profetas falam sobre isso. O povo de Deus se torna como a meretriz. O profeta Oséias, aliás, é uma parábola viva sobre isso. E eles vão mostrar que o que distingue a mulher fiel da meretriz é a fidelidade. E vão dizer que Israel, o povo de Deus, se tornou como uma meretriz. Ezequiel, aliás, vai falar tanto de Judá quanto de Israel, o reino do norte, o reino do sul, usando aquelas duas mulheres irmãs, Olá e Olibá, que são duas meretrizes, para falar do povo de Deus. Ezequiel, inclusive, vai usar uma linguagem muito forte, fortíssima. E no verso 30 do capítulo 16, ele vai dizer: quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada. Imagina isso. Deus ter a esposa, fazer aliança com ela, e essa esposa se torna como uma meretriz. É a linguagem dos profetas, muitas e muitas vezes. Mostrando que às vezes o povo de Deus tem o seu coração lá, nessa cidade terrena caída. Lembra lá no deserto, quando Israel está na peregrinação, o que acontece com eles? Alguém já leu aqui, penso que o irmão Marcinho já leu. Ou seja, eles têm aquela saudade dos pepinos, saudade das abóboras, saudade das cebolas, saudade da comida do egípcio, e ainda mais, não queremos mais este maná, este pão do céu, este pão dos anjos, este pão vil e desprezível. O coração deles estava lá, não como o coração de Moisés, que saiu de lá, foi arrancado de lá, foi tirado de lá, foi cortado a raiz de lá, mas eles estavam lá, com o coração lá. Isto é, irmãos, a mentalidade mundana, quando eu definitivamente amo mais os pepinos e as cebolas do Egito e eu desprezo o pão de Deus. Pão que Deus enviou do céu. Como Jesus Cristo contempla o mal? Querem ver? Ele chega diante de Jerusalém, está ao pé de Jerusalém, onde, aliás, ele veio a ser crucificado. E ele chora ali aos pés de Jerusalém. Aliás, ele está repetindo ali o que fez o profeta Jeremias, que se lamentou pela queda de Jerusalém, quando Jerusalém foi devastada pela Babilônia. Isso é muito interessante. Naquele dia em que Jerusalém foi devastada pela Babilônia, Jeremias assentou-se ali, pranteou, e os seus prantos estão escritos num livro nosso, de nossa Bíblia, chamada Lamentações de Jeremias, a saber, naquele dia, quando ele lamentou a queda de Jerusalém na mão dos babilônios. E agora Jesus repete Jeremias e diz assim: Jerusalém, interessante, ele não fala Babilônia, né? Ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Ele pranteia. Ele quer o bem em Jerusalém. Ele diz: eu quero te ajuntar como a galinha junta os seus filhos, seus filhotes, seus pintinhos. Mas o que acontece é que Jerusalém crucifica o próprio Filho de Deus. E aí você tem uma coisa muito triste nas Escrituras. É quando Jerusalém, a cidade terrestre, torna-se ela mesma prostituta, meretriz, infiel ao Senhor.
E claro, essas coisas vão passar. Esse mundo passa. O sentido de vaidade é isso, irmãos. Vaidade é isto. Vanitas. Vaidade. Vapor. Vapor de vapores, diz o pregador. Tudo é vapor, tudo é névoa. Não se iluda com a glória deste mundo. Este mundo passa. Coloque o seu coração onde está o coração de Cristo. Onde está o coração do céu. Pranteia quando Jerusalém está mal e exulta quando Babilônia cai. Porque na mente, no coração do servo do Senhor, o bem é bem, o mal é mal, a verdade é verdade, a mentira é mentira, o sim é o sim, o não é o não, e essas coisas não se confundem. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar com Ele? Nosso Deus, dá-nos graça para termos os nossos corações nessa cidade que o Senhor tem preparado. Ajuda-nos a vermos aqui no próximo mês a beleza e a pureza da noiva de Cristo. É o que te pedimos, em nome dele. Amém.